11. Quanto ao futuro do espiritismo, os espíritos, como se sabe, são unânimes em afirmar o triunfo próximo, apesar dos entraves que se lhe opõem. Esta previsão lhes é fácil, primeiro porque a sua propagação é a sua obra pessoal. Concorrendo para o movimento ou dirigindo-o, eles sabem, por consequência, o que devem fazer. Em segundo lugar, basta-lhes abarcar um período de curta duração e nesse período vêm em seu caminho os poderosos auxiliares que Deus lhes suscita e que não tardarão a se manifestar. Sem serem espíritos desencarnados, que os espíritas se transportem somente para 30 anos à frente, no meio da geração que se ergue, que dali considerem o que se passa hoje, que lhe sigam a marcha progressiva, e verão se consumir em vãos esforços aqueles que se creem chamados a derrubá-lo. Vê-los-ão pouco a pouco desaparecer da cena, ao lado da árvore que se engrandece e cujas raízes se estendem cada dia mais. 12. Os acontecimentos vulgares da vida privada são, mais frequentemente, a consequência da maneira de agir de cada um. Este vencerá segundo as suas capacidades, sua habilidade, sua perseverança, sua prudência e sua energia, onde um outro fracassará pela sua insuficiência. De sorte que se pode dizer que cada um é o artífice de seu próprio futuro, que nunca é submetido a uma cega fatalidade, independente de sua pessoa. Conhecendo-se o caráter de um indivíduo, pode-se facilmente predizer-lhe a sorte que o espera no caminho em que se empenha. 13. Os acontecimentos que tocam os interesses gerais da humanidade são regulados pela providência. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre, seja por um meio, seja por outro. Os homens concorrem para a sua execução, mas nenhum é indispensável. De outro modo, o próprio Deus estaria à mercê de suas criaturas. Se aquele a quem incumbe a missão de executá-la falha, um outro dela é encarregado. Não há missão fatal. O homem está sempre livre para cumprir aquela que lhe é confiada e que aceitou voluntariamente. Se não o faz, perde-lhe o benefício e assume a responsabilidade pelos atrasos que podem ser o fato de sua negligência ou de sua má vontade, se torna um obstáculo para o seu cumprimento. Deus pode quebrá-lo com um sopro. 14. O resultado final de um acontecimento pode, pois, ser certo, porque está nos objetivos de Deus, mas como, mais frequentemente, os detalhes e o modo de execução estão subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens, os caminhos e meios podem ser eventuais. Os espíritos podem nos pressentir sobre o conjunto, se for útil que disso sejamos prevenidos. Mas para precisar o lugar e a data, seria preciso que conhecessem previamente a determinação que tomará tal ou tal indivíduo. Ora, se essa determinação não está ainda em seu pensamento, segundo o que ela será, pode acelerar ou retardar o desfecho, modificar os meios secundários de ação, tudo conduzindo ao mesmo resultado. É assim, por exemplo, que os espíritos podem, pelo conjunto das circunstâncias, prever que uma guerra está mais ou menos próxima, que é inevitável, sem poderem prever o dia em que ela começará, nem os incidentes de detalhes que podem ser modificados pela vontade dos homens. 15. Para a fixação da época dos acontecimentos futuros, é preciso, além disso, levar em conta uma circunstância inerente à própria natureza dos espíritos. O tempo, do mesmo modo que o espaço, não pode ser avaliado senão com a ajuda de pontos de comparação ou de referência que o dividem em períodos que se podem contar. Na Terra, a divisão natural do tempo em dias e em anos está marcada pela subida e a descida do Sol e pela duração do movimento de translação da Terra. As unidades de medida do tempo devem variar segundo os mundos, uma vez que os períodos astronômicos são diferentes. Assim é que, por exemplo, em Júpiter os dias equivalem a 10 das nossas horas e os anos a quase 12 anos terrestres.
Há, pois, para cada mundo, um modo diferente de contar a duração, segundo a natureza das revoluções astrais que ali se cumprem. E isto já seria uma dificuldade para a determinação de nossas datas para espíritos que não conhecessem o nosso mundo. Mas fora dos mundos, esses meios de apreciação não existem. Para um espírito no espaço não há nem subida e nem descida, de sol, marcando os dias, nem revoluções periódicas marcando os anos. Não há para ele senão a duração do espaço infinito. Capítulo 6, número 1 e seguintes. Aquele, pois, que nunca tivesse vindo à Terra, não teria nenhum conhecimento dos nossos cálculos, que de resto lhe seriam completamente inúteis. Há mais. Aquele que nunca tivesse encarnado em mundo algum não teria nenhuma noção das frações da duração. Quando um espírito estranho à Terra vem nela se manifestar, ele não pode assinalar data aos acontecimentos, senão se identificando com os nossos usos, o que, sem dúvida, está em seu poder, mas o que, o mais frequentemente, não julga útil fazer. 16. Os espíritos que compõem a população invisível do nosso globo, onde já viveram e continuam a viver em nosso meio, estão naturalmente identificados com os nossos hábitos, dos quais levam a lembrança na erraticidade. Eles poderiam, consequentemente, com mais facilidade, assinalar uma data aos acontecimentos futuros, quando a conhecem. Mas, além de que isso não lhes é sempre permitido, disso estão impedidos por esta razão de que todas as vezes que as circunstâncias dos detalhes estão subordinadas ao livre-arbítrio e à decisão eventual do homem, a data precisa não existe realmente senão quando o acontecimento se cumpre. Eis porque as predições circunstanciadas não podem oferecer certeza e não devem ser aceitas senão como probabilidades, ainda mesmo que não levassem com elas uma marca de legítima suspeição. Também os espíritos verdadeiramente sábios nada predizem para épocas fixas. Limitam-se a nos pressentir sobre o resultado das coisas que nos é útil conhecer. Insistir para ter detalhes precisos é se expor às mistificações de espíritos levianos, que predizem tudo o que se quer sem se importarem com a verdade e se divertindo com os pavores e com as decepções que causam. 17. A forma geralmente muito empregada até aqui para as predições faz delas verdadeiros enigmas, frequentemente indecifráveis. Essa forma misteriosa e cabalística, na qual Nostradamus oferece o tipo mais completo, lhes dá